uma das características que eu tenho e busco estimular nos times hoje da Único e faz parte dos nossos direcionadores culturais é um pouco essa ousadia de você não ficar nesse lugar de agradar chefe. Eu acho que isso torna os ambientes limitados. Eu acho que barra inovação, o pensar diferente. Então eu não tinha essa coisa, não. Eu sempre fui muito ousada, no sentido de colocar minha opinião na mesa, fui desenvolvida em ambientes que estimulavam isso, e fui aprendendo que quanto mais você faz isso, melhor. Eu tenho muito essa confiança, sabe? Que se não der certo aqui, vai dar certo ali. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que o meu convidado, no caso a minha convidada, veio parar aqui, né? Estava no meu trabalho, eu recebi uma mensagem da Pub Comunicação. Olha, tô com uma pessoa interessante aqui. Falei, deixa eu saber a história dela. E eu vi o nome, vi algumas dicas aí. Falei, aí vai dar samba, né? Final de ano, festas, passou festas, começa o ano. Ela aceitou o convite, então muito obrigado pela presença. A conversa começa com 3 perguntas que são fundamentais, você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade, essas 3 tem que ir na lata, tá? Vamos lá. Seu nome, a sua idade e o que é que você faz? Primeiro, obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite desse bate-papo. Meu nome é Rafaela, eu lidero as áreas de People, Recursos Humanos, Operações e Eficiência Corporativa na Único, então cuido de muitas áreas diferentes. A Único é uma empresa de identidade digital, uma empresa de tecnologia. Tenho 41 anos e acho que são as 3 perguntas, né? São 3 perguntas. O que você faz, já a idade, já matou ali, né? Nasceu onde? Nasci em Caxias do Sul. Vim para São Paulo com 3 anos, novinha. Meu pai veio ao trabalho, mas nasci no Rio Grande do Sul, minha família toda é de lá. E moro em Indaiatuba, pertinho aqui de São Paulo, no interior. Você veio há 3 anos, então você está aqui há 38 anos, né? Isso. Fala 3. 3. Não tem sotaque, né? Pois é, eu trabalhei anos e anos numa empresa gaúcha, né? Na Dana. E 26 anos lá. Então, se tem uma coisa que eu pego, é sotaque gaúcho. Aí começa a conversar em 2 minutos e você começou a falar, não tem nada de gaúcho. Não tem, novinha, muito pequenininha. O que você fez para perder o gauchês? Eu vim com 3 aninhos, né? Fui educada aqui em São Paulo, então não peguei essa... Já foi de lá para cá, em São Paulo, desde os 38. Fui para Indaiatuba, que é aqui perto de São Paulo. Lado, né? Aqui perto de São Paulo. Depois vim para a cidade de São Paulo fazer faculdade. Depois voltei para Indaiatuba. Morei no Uruguai a trabalho por 3 anos. Sim. E depois voltei para cá. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo. E seu pai e sua mãe faziam o quê? Meu pai trabalhava numa empresa italiana de estrutura metálica. Ficou 20 anos na empresa. Veio para São Paulo por conta dessa empresa. A empresa fechou, aí ele montou a empresa dele. Minha mãe trabalhava com ele na empresa dele. A empresa acabou não indo bem financeiramente. Meu irmão acabou comprando a empresa que era do meu pai. E hoje meu irmão tem essa mesma empresa do ramo. E meus pais trabalham com meu irmão. Sou a única que fugi do caminho ali. Que legal, que diversão boa aí, né? Seu pai então era um empreendedor? Se tornou empreendedor. Ele era comercial, ele era vendedor. O que a Rafa queria ser? Bom, imagino que o teu apelido a vida inteira foi Rafa. Rafa, pode me chamar de Rafa. O que a Rafinha queria ser quando crescesse? Sabe que eu queria ser escritora, eu fiz formada em jornalismo, minha carreira foi zero, não aconteceu exatamente como eu imaginava que aconteceria. Sou formada em jornalismo, eu queria escrever livro, eu queria ser apresentadora do Jornal Nacional, era meu grande sonho. Entrei na faculdade de jornalismo com 17 anos, fiz faculdade com a Carol, que está aqui com a gente, que trabalha hoje na Único também, na área de comunicação. A Carol seguiu no ramo de comunicação, eu acabei saindo. Fui trabalhar numa empresa de tecnologia quando eu estava na faculdade como estagiária, acabei me apaixonando por esse universo, passei por diferentes empresas de tecnologia. Você se formou em jornalismo? Me formei em jornalismo. Pegou o certificado? Onde? Na Casper? Na Metodista. Metodista. Isso. Mas o bichinho não ficou ali. Você escreve? Não, sabe que quando eu comecei a trabalhar na área de atendimento de uma empresa de tecnologia, de um e-commerce. E todo atendimento por e-mail, e eles contratavam os estagiários falando, olha, aqui você vai exercitar a tua escrita e tal. Então eu entrei como estágio de jornalismo. Todo mundo do atendimento na época era estudante de jornalismo. Mas acabei indo para a liderança, acabei me desenvolvendo no mundo corporativo e gostei desse universo, fugi do que a faculdade me ensinou. E tecnologia, como é que você foi parar lá? Porque você estava com diploma de humanas e foi se enfiar no TI.
Eu cuido de hoje, mas assim, eu estou no ambiente de tecnologia, mas eu não é a parte cuido, técnica, ok. não na parte Ok, técnica, legal, exato. legal. Eu fui, como eu falei, comecei na área de atendimento, Uhum. por isso que fui crescendo ali, me tornei líder, então desenvolvi muito minhas competências de gestão de pessoas, de liderança, de desenvolvimento, sempre liderei times muito grandes, cuidei das áreas de operações de 2 diferentes empresas de tecnologia, vim para a Único há 4 anos, sempre digo que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Na Único, entrei cuidando da linha da área de operações também. Depois, há 2 anos, eu assumi também a área de gestão de pessoas, a área de people. Uhum. Então, acho que todo esse conhecimento de gestão de pessoas também me trouxe muita habilidade para liderar essa área. Nesse ano, eu ia falar nesse ano, no ano passado já virou o ano, Já desculpa. virou. Mas comecei a liderar também o time de sistemas internos de eficiência corporativa, em que a gente está entrando nesse universo de como melhorar os nossos processos, com o uso de novas tecnologias, inteligência artificial, como a gente capacita os nossos seres, como a gente chama os nossos funcionários que fazem parte do time, para entrar nesse novo universo, trabalhar cada vez de forma mais eficiente. Uhum. Que ano foi que você começou? Você saiu da faculdade quando? Sabe que eu me foi? perco com as datas, mas já faz tanto tempo. Me formei em 2005, pode ser? Sim. Então você entrou nesse universo 2006, 2007. Não, eu entrei e tava na faculdade ainda, foi estágio, eu tava durante a faculdade. Uhum. Já nem gosto de falar quanto tempo faz. Vamos lá, sabe como é que eu trato o pessoal de TI? Eu chamo de Klingons. Eu digo que são os meus Klingons, né? Klingons é aquela raça do Jornada nas Estrelas, né? Por quê? Porque eles se vestem de um jeito estranho, eles falam uma língua estranha e eles têm um calendário que é deles, não é o nosso terrestre aqui. Então, quando o Klingon fala assim, vai demorar uma semana, é no calendário deles, não é no nosso. A semana deles dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, eu falo, tá sempre difícil. Para conversar com eles é terrível, porque é um outro mundo, é um outro universo, que é o povo do TI, né? Antigamente era muito mais evidente essa diferença, né? E você pegou uma época interessante, que você pegou a chegada das redes sociais, explodindo para valer, a transformação do nerd, que até então era uma coisa ruim, para um carimbo dos caras que são milionários, donos das big techs e tudo mais, né? Mas era um ambiente predominantemente masculino, com pessoal que funcionava meio que à margem da sociedade, né? E você chega lá para liderar uma turma como essa aí. Foi um susto. Você vê numa faculdade de jornalismo, cara, e cai dentro do mundo de TI. É um povo diferente, né? Mas eu acho que eu tive. Sabe que tem uma questão curiosa que me lembrou você comentando? Que eu nunca esqueço o meu pai, quando ele foi me levar, quando eu nesse meu primeiro trabalho de uma empresa de tecnologia, ele falou: Mas como você tem tranquilidade de trabalhar numa empresa que não tem. Era e-commerce, né? Sim. Hoje, comecei na carreira no Mercado Livre, uma empresa gigante, mas na época eu nem sabia o que era, ninguém sabia o que era o Mercado Livre, há muitos anos atrás. Meu pai falou, como você sente segurança nesse lugar? Porque não tem uma fábrica, não tem bens ali que te dão segurança de estabilidade financeira nessa empresa. Então, existia muita insegurança lá atrás. Acho que também atrelada a esse mundo de tecnologia. E o e-commerce, ele não era uma prática usual como hoje, que todo mundo compra por e-commerce. Depois eu fui para uma empresa de delivery também, de comida. Hoje estou numa empresa de tecnologia de identidade digital. São diferentes aspectos de tecnologia. Então, eu acho que sim, no sentido de explicar para familiares ou para pessoas que vinham de uma outra tradição, lá atrás era mais desafiador, mas no aspecto de ambiente profissional eram pessoas muito jovens também. Eu comecei muito jovem, eu tinha 19 anos. Então, eu acho que naquele momento você tem a cabeça mais aberta. Eu liderava, eu acho que o primeiro desafio, minha primeira posição como líder, eu liderava pessoas muito mais velhas do que eu. Então, acho que mais do que o aspecto da feminino ou masculino, acho que eu sempre me lidei muito bem com essa questão mulher e homem. Assim, eu nunca tive problema. Eu sempre trabalhei com muito mais homens que mulheres. Essa seria a próxima pergunta, tá? Mas vamos explorar. Eu sempre trabalhei com muito mais homens que mulheres. Hoje ainda continua sendo assim. Eu acho que também infelizmente, ainda quanto mais você cresce, mais ainda existe uma predominância masculina na hierarquia. Nesse mundo do TI? Não só no mundo do TI, eu acho que em geral, viu? Eu acho o mundo corporativo. Tá. Mas isso nunca foi um tema pra mim, nunca. Nunca tive problema, nunca senti ter menos voz na mesa, nunca senti ter oportunidades diferentes. Eu acho que é um combinado de sorte de estar em boas empresas, que têm boas políticas e bons ambientes de trabalho, e também de você aprender a lidar com diferentes perfis. Mas voltando lá atrás, eu acho que a questão da idade lá começou a ser um desafio, assim, você conseguir se sentir segura, conseguir direcionar, conseguir liderar times que tinham... Já liderei pessoas com
muito mais idade, muito mais currículo que eu, em melhores universidades, melhores formações. Isso você vai tendo que ganhar muita segurança no profissional que você é e de conseguir tomar decisões corretas. Quando você recebeu tua primeira missão como líder, né? Porque imagina, você estava lá, menininha de 19 anos, cuida, de repente um dia alguém te chama e fala, vocês estão te promovendo a coordenadora, sei lá como era o nome, e você de repente no dia seguinte você já não era mais, você não estava mais com os índios, você já era mocinho, né? Outra tribo. Então quando você chegava já há uma relação diferente porque você passou a ser a líder, né? Alguém te chamou lá e treinou você, falou, Rafa, a partir de amanhã você vai liderar um grupo, então eu vou te ensinar como é que lidera, você vai aprender. Como é que foi? Você caiu no colo e você teve que se virar. Sabe que também eu conto essa história para muitas pessoas que eu trabalho hoje, dos meus times, que é muito bom você trabalhar com bons líderes e com Sim. bons profissionais. Até mencionar que o Gustavo foi esse líder na época. Outro dia eu troquei mensagem com ele no LinkedIn, há muitos anos eu não o vejo, mas agradeço aqui a ele também. Ele era meu líder na época e eu não queria ser muito líder, assim, eu não tinha essa visão, eu não achava que eu tinha essa competência, eu era extremamente tímida, tinha muita dificuldade de relacionamento, eu achava que misturava essas coisas no sentido de ser líder, você tinha que ser mais extrovertida e coisas que hoje eu percebo que era pura imaturidade, falta de conhecimento do meu lado. Mas ele falou pra mim, você é uma líder nata, você é claro. Eu treinava equipes nessa época, então eu fazia muito treinamento para público amplo, que ele falava que eu me comunicava muito bem e tal. Ele falou, não, você vai participar desse processo, eu tenho certeza que você tá preparada para isso. E se não fosse ele me direcionar dessa forma tão incisiva, talvez eu não tivesse entrado nesse caminho. Fiz muitos cursos de liderança, muitos, tá? Mas eu acho que isso aprende muito. Antes disso, depois que eu assumi, depois. Mas eu sempre acreditei, continuo acreditando, e acho que linkando um pouco com o que a gente trabalha hoje no desenvolvimento de pessoas na Único, que a experiência prática, ela é a mais valiosa que tem. E quando você conhece aquilo, eu sou uma pessoa muito hands-on. Então, assim, eu acho que cada time que eu assumi, eu sempre busquei gastar muita energia e entender como era a dinâmica daquele time, ou dinâmica dessa temática. E eu acho que quando a melhor forma de você liderar e direcionar é você ser um exemplo, é você jogar junto, e você não ter medo de demonstrar suas vulnerabilidades, que nem sempre você sabe tudo. Então eu sempre gostei, e assim, fui gostando desse negócio de liderança, fui gostando de ter grandes times, fui ganhando habilidades, e acho que a minha carreira foi entrando para esse lugar. E aí, na Único, há 2 anos, eu tive a oportunidade, que acho que foi um grande ponto fundamental, de liderar a área de pessoas, que não era. Fui liderando times de operações em diferentes empresas, e nunca tinha pensado trabalhar no RH, na área de people. E aí recebi esse convite. E fui descobrir que, apesar de eu não ser uma profissional que vem desse lugar, fazia todo sentido para mim, porque hoje eu consigo apoiar no desenvolvimento e conseguir influenciar o desenvolvimento de pessoas, a valorização dos profissionais. Você foi para a área de RH ou o RH veio para debaixo de você? Passou a ser mais uma área. Mais uma. Hoje você já cuidava de 3 operações? times, isso. Tem um time de operações, ainda segue comigo, e também tem um time de people. Sim. De pessoas. E acho que um pouco só para isso, assim, acho que o que eu busco hoje, acho que essa minha trajetória me ajudou a demonstrar o quanto é importante a gente investir no desenvolvimento dos profissionais internos. Como eu disse, eu comecei como estagiária de atendimento. Se não fosse um líder que acreditasse e me convidasse, talvez eu não tivesse ido por esse caminho. Tive muitas oportunidades. Eu comecei como estagiária e saí responsável por toda a área de atendimento da empresa que eu trabalhava. Desculpa. Faz parte. Um bom que o outro faz parte. E isso me demonstrou assim, que eu tive profissionais que acreditaram em mim e investiram nesse meu desenvolvimento. E acho que é o que a gente acredita hoje, que voltando, acho que assumir a área de pessoas da Único me ajudou também a conseguir influenciar muito mais uma companhia inteira naquilo que eu aprendi nessa trajetória. E hoje o que a gente busca é investir nesses profissionais dentro de casa, conseguir dar as ferramentas necessárias para que eles consigam se desenvolver e ter trajetórias tão positivas como eu tive. Deixa eu investigar você um pouco mais, que aqui a pegada do Leadercast é pensamento, tomada de decisão, raciocínio, essa coisa que me interessa muito aqui, né? A gente vai para lá, vai para cá, então fica tranquilo aqui no papo, né? Outro dia eu escrevi um texto baseado numa experiência que eu tive. Eu lancei um livro, convidei um amigo meu para se encontrar comigo numa padaria aqui em Moema, para eu dar o livro para ele de presente. E levei o livro lá, entregar o livro para ele, na hora, dou o livro, que maravilha, e não tinha caneta. E aí nós estamos sentados na padaria, 2 meninas atendendo, eu chamei a menina e falei, você consegue uma caneta pra gente? Não posso, porque aqui a gente trabalha com esse
esse palm top Code? aqui e não é caneta. Eu falei, não, mas consegue? Um minutinho que eu vou ver. A menina sai e desaparece. Né? E a gente conversando e a caneta não vem, de repente eu olho, estão as duas em pé lá, parado. Eu chamei a menina e falei, vem cá, cadê a caneta? Ah, não tem. Eu falei, mas você foi no caixa? O caixa também não tem. Eu falei, mas escuta, não tem, dá licença que eu vou resolver. Eu levantei e fui no caixa. Cheguei no caixa, falei, você consegue uma caneta? Não tem caneta. Como não tem caneta? Não trabalho com caneta aqui. Aí um cara na fila do caixa me viu e falou, eu tenho aqui. O cara me emprestou, fui lá, assinei e escrevi um texto depois que fiquei indignado, né? Eu estava comentando com ele o seguinte aqui. Para aquelas duas meninas que estavam lá, encontrar uma caneta para atender uma necessidade do cliente, ela não foi contratada para isso. Ela foi contratada para escrever no palm top o meu pedido de pão com manteiga e café. Fim. Qualquer coisa além disso não é atributo dela, portanto ela não faz. Uma delas talvez fale o seguinte, peraí, não achei lugar nenhum, desculpa, eu vou no escritório. Se não tiver no escritório, eu vou atravessar a rua, eu vou na banca de revista, pego a caneta, venho e entrego a caneta para ele. Claro que se tiver uma delas que haja dessa forma, a hora que eu, que sou o gerente lá, olhar em volta e falar, pô, quem é que é o avião aqui, cara? É aquela. É que ela faz acontecer, ela não está de braço cruzado, não está esperando o mundo cair, né? Ou seja, tem uma atitude que é uma demonstração que você dá de que você é especial, você está além da conta. Imagine que como você, com 19 anos, tinha outras pessoas lá que estavam do teu lado, mas você despontou e de alguma forma a pessoa olhou e falou, peraí, deixa eu pegar essa menina e trazer ela para cá e dar a ela essa assessoria, enxerguei nela alguma coisa, um talento especial, né? O que é isso? O que se atribui isso? O que pode ter sido que te fez... É uma curiosidade, é vontade de fazer além do que te pedem, é se meter na área que não é chamada, o que é? Eu concordo muito com o que você trouxe, tá? Eu sempre falo que hoje a gente dá as ferramentas para os profissionais. Eu posso dar ferramentas, eu posso investir no desenvolvimento, eu posso mentorar, mostrar caminhos, mas a atitude e a disposição de cada um é o que faz diferença na carreira e para onde cada um daqui 10 anos vai estar, as oportunidades que vão surgir. E a gente não consegue mudar o outro, né? Acho que a força de vontade tem que vir do outro. No meu caso, eu acho que eu sou uma pessoa muito atenta e busquei ser muito uma esponja das pessoas que eu trabalhei ao redor. Mesmo quando eu estava ali... fazendo o atendimento básico, simples, a cada reunião que tinha para apresentação de resultados da empresa, assuntos que não tinham relação comigo, eu queria entender, queria saber, isso me ajudava a me posicionar melhor em outras instâncias, outras mesas, sugerir, cada vez, eu sempre participei muito da construção das coisas do zero, eu sempre gostei eu fiz jornalismo, comunicação, mas a verdade é que eu comecei muito nova a faculdade, porque com 17 anos, porque na verdade eu acho que eu sou muito mais exata se eu tivesse feito... Eu tenho um pensamento mais estruturado, né? Então eu acho que isso me ajudou a também conseguir estruturar coisas do zero, ajudar as empresas a alcançarem seus objetivos bem. E acho que a curiosidade, até ser essa esponja, sabe? É nunca ter medo de trabalhar com gente boa, não ter medo de mudar. Tive que lidar com muitas mudanças, assim, e obviamente acho que essa adaptabilidade, essa capacidade de absorver conhecimento, essa disposição de fazer coisas difíceis de serem feitas e a coragem de você assumir responsabilidade de coisa que você não sabe, né? Fazendo recentemente, eu falei, sempre liderei operações, sempre fui gestora de operações, muito processo, ganhar eficiência por desenho de processo de operações, você consegue trabalhar em qualquer tipo de operação, falo, qualquer tipo de operação você me dá que eu vou saber liderar. Do nada cai, vamos liderar a área de pessoas, tá? Beleza? Será que eu sei fazer isso? Não sei se eu sei, vou encarar. Esse ano, liderar a área de sistemas internos, super técnico, com entrada de IA, ganho de eficiência. Zero conhecimento. Beleza, vamos lá, vou me aprofundar. É um problema para ser resolvido, vamos conseguir, vou me mergulhar nele. A gente tem essa coragem, eu acho que até hoje, assim. Você nunca teve consciência que tinha alguém olhando? Que você estava sendo observada? Que você tinha alguém olhando você e você... Eu estou tentando fazer um paralelo aqui com uma escolinha de futebol. Tá, o garoto entra 40 moleques pra jogar bola lá. E, cara, tem um que vai dominar a bola e tem alguém olhando ali e fala, cara, esse cara é tão craque que eu vou puxar ele pro time, né? E a hora que esse moleque tá com a bola no pé, a maioria das vezes ele tá preocupado em jogar bem e fazer o gol. O outro faz firula. Quer fazer firula, tudo. O técnico que já é da casa, olha, esse é firuleiro, aquele outro joga bola, né? E eu imagino que ele tá tão focado em fazer bem aquilo que ele faz,
E ele não tá preocupado em impressionar o técnico, não. Ele vou jogar bem e vou dar resultado. Aham. E o técnico tem olho para saber que, cara, esse cara e o outro é só firula, né? Aham. Você não estava imaginando que tinha alguém olhando, alguém procurando, alguém que você estava no meio de um ambiente que, cara, se eu fizer assim eu vou despontar, se eu me mexer dessa forma alguém vai me ver, eu Não, vou sair da nunca média. foi. Eu nem sei se é o certo, tá? Mas eu nunca fui. Meus passos de carreira não foram tão intencionais nesse lugar, assim, no sentido de vou fazer isso porque aí eu vou chegar ali. Tá. Não, eu não tinha essa intencionalidade de ser vista. Até pelo meu perfil, hoje menos, mas eu era muito tímida. Eu nunca fui uma pessoa relacional. Sim. No sentido de gerar relações e fazer mais essa coisa de corredor e tal. Eu era muito na minha, de executar meu trabalho e acho que isso fez com que eu fosse aprendendo o que você trouxe, que é o meu resultado falava mais alto e as oportunidades surgiram. Então, com o tempo, eu fui vendo que eu não precisava ter essa preocupação, porque naturalmente é uma pessoa. E eu confio muito nisso, assim, acho que quem trabalha bem o resultado vem. Não tem mistério. Não tenho dúvida nenhuma. E acho que eu tenho muito essa. Uma das características que eu tenho e busco estimular nos times hoje da Único e faz parte dos nossos direcionadores culturais é um pouco essa ousadia de você não ficar nesse lugar de agradar chefe. Eu acho que isso torna os ambientes limitados. Eu acho que barra inovação, o pensar diferente. Então eu não tinha essa coisa não. Eu sempre fui muito ousada no sentido de colocar minha opinião na mesa. Fui desenvolvida em ambientes que estimulavam isso. E fui aprendendo que quanto mais você faz isso, melhor. Eu tenho muita essa confiança, sabe? Que se não der certo aqui, vai dar certo ali. E eu sei trabalhar. Eu tinha uma tese nos meus bons tempos em mundo corporativo, né? Que eu também era ultra arrojado, que se era para inventar moda, era comigo mesmo. Eu inventava umas loucuras todas, né? E o pessoal via pra mim, cara, mas e o meu chefe pra mim, né? Cara, mas se não der certo, me manda embora. Me demite, cara. Não, porque me demite. Eu não fui contratado para vir aqui para ficar yes, sir. Eu vim aqui para causar, né? E construir uma carreira legal também, mas muito dela calcada nessas coisas do, cara, acredito nisso aqui, vou brigar por isso e vou adiante. Mas sempre com um baita num bom senso. Tem uma hora que você não pode ultrapassar. E responsabilidade de lidar. E tem a coisa da política. Existe política no ambiente corporativo também, né? Que era outro tema que eu queria tratar com você. Quer dizer, eu cansei de conhecer ao longo da minha vida, e conheço ainda, pessoas que tecnicamente são exuberantes, cara. O cara é um técnico assim, no máximo, né? Mas no lidar com pessoas, na atitude é terrível. Esse cara vai perder o emprego dele. Ele vai dançar porque o ambiente vai automaticamente expulsá-lo. Se ele não for expulso pelo chefe dele, o ambiente em volta vai obrigar que ele saia da empresa lá, porque ele não consegue trazer para dentro dele o além, o que você falou, o tempo que você falou, o relacional, né? O entender como funciona o ambiente. Eu sou assim, eu não quero mudar o jeito meu de ser, mas eu tenho que entender que, cara, se eu tenho a mão pesada e tá pesando demais, ela tem que reduzir, eu tenho que ter um bom senso ali para me adaptar, porque é uma engrenagem, né? Se eu sou maravilhoso, mas não funciono na engrenagem, eu não é o Romário não sendo chamado para a Copa. Não, sabe que na Único a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Até nosso próximo processo seletivo é super difícil, no sentido de que a gente recebe até questionamentos que são muitas etapas. E a gente tem uma última etapa, que é a entrevista cultural, que ela é feita. A gente tem um comitê na empresa, que são só 7 pessoas, que somos parte desse comitê cultural de diferentes áreas. O founder, que é o CEO, o Diego é uma parte e um super propulsor desse comitê, que nos ajuda. Quantas pessoas tem na empresa? Hoje 500 pessoas, mais ou menos. Cara, gente. E a gente tem essas 7 pessoas que são membros do Comitê Cultural, que vem direto do founder nessa visão, que a gente acredita muito na transparência, nesse objetivo de geração de impacto direto, na resiliência do trabalho. Então a gente tem ali algumas características que a gente entende que são chave desse como que você menciona para trabalhar internamente. E a gente faz uma entrevista final nesse processo para qualquer pessoa que for entrar. E 100% dessas pessoas passam por 2 etapas. Tem o primeiro nível do Comitê de Cultura, que avalia, é eliminatório esse Comitê de Cultura, então é uma entrevista cultural. A pessoa pode ter passado por todas as etapas, o líder dessa vaga querer contratar, se ela não é aprovada por cultura, ela não entra. E tem a segunda etapa, que é o próprio Diego, ele entrevista 100% das pessoas que vão entrar na empresa, mesmo que seja um analista inicial da operação, ou se é um diretor, não importa, 100% passa pela entrevista com ele. Só 50% das pessoas passam, em média, nessa entrevista cultural, então é uma barra alta, considerando que já tem todo
todo um processo com 5 entrevistas antes dessa etapa. E a gente sabe que é muito rígido. A gente até, como líder de pessoas, fico tendo que lidar internamente, porque as pessoas que querem contratar falam, Rafa, mas pelo amor de Deus, tem como tirar esse comitê de cultura. Mas sabe uma coisa que a gente aprendeu e tem total relação, por isso que eu tô te contando do que você trouxe, o como do nosso ambiente, ele é negociável. Então, quando você coloca pessoas para trabalhar dentro da empresa, que elas não acreditam nos valores e nas questões culturais que a gente entende que é necessário, ela vai tentar ser uma pessoa que ela não é para poder jogar esse jogo. Não vai funcionar, ela não vai estar feliz. Ou ela vai conseguir, vai gerar muito mais confusão. A gente chegou num momento em que a gente tem a nossa cultura tão forte dentro de casa que quando entra alguém com uma visão diferente, a gente acaba expelindo. Sim. E o custo de você colocar alguém dentro, treinar, e depois sair, o custo, se a liderança então impacta uma pessoa, um time todo, não é só essa função. Então a gente valoriza muito esse como. Sim. E a gente, tanto na entrada como no processo de avaliação de profissionais, para promoção executiva, para chegar no nível executivo, a gente pega o feedback do comitê de cultura sobre esse profissional para ter certeza que para chegar numa promoção executiva ele precisa ser um exemplo interno de cultura e do como, admirado pelos demais. Uhum. Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que isso não tem relação tanto com o relacional à politicagem. Eu não gosto desse lugar, assim, é o saber navegar. É que quando você põe politicagem, depõe, né? Parece um palavrão, né? Parece que você está mostrando algo que não eu me refiro à política, né? Eu falo a política. Uhum. A política tá lá. A politicagem é o uso errado. Acho que é o como trabalha, sim, né? Como são os combinados. Eu publico pods sumários, né? De quando em quando eu pego um livro, a maioria deles não foram editados em português, leio o livro e publico um sumário do livro comentado. É um sumário grandão, né? E publiquei um tempo atrás de um livro chamado Os Bons, é o nome do livro. Acho que não saiu em português. E esse livro, o pessoal comenta como é que as grandes empresas, Big Techs, empresas de ponta, estão fazendo para contratar pessoas. E tem um momento do livro lá muito interessante que ele fala de uma discussão que os caras estavam tendo. Eles estavam perdendo a chance de contratar gente muito boa, gênios até, por questões de limitações. Se o cara não for na Ivy League, se ele não tiver um diploma tal, eu não quero esse cara. E o cara dançava, e era um cara excelente que eles perdiam porque... E os caras tomaram a seguinte decisão: nós vamos inverter o currículo. Quando eu receber o currículo, vira de ponta cabeça o currículo e começa de trás para frente. Então, começa pelo hobby do cara. Que é exatamente, deixa eu ver essa cultura, onde é que esse cara anda? Uhum. Do que ele gosta, o que ele faz. Quando chegar no final, você vai ver onde ele se formou. Entendeu? Então, o fato de ter um certificado na Ivy League é importante, mas não é mais o que faz a diferença ali. Para nós, sem dúvida, não. A gente não é um critério fundamental qual é a universidade. É muito mais importante as vivências e a capacidade dessa pessoa de aprender e de construir e de conseguir gerar resultado e comprar desafios. As minhas entrevistas, as que eu faço, eu nem falo sobre isso. Eu já falo quando a pessoa quer começar a falar da trajetória de carreira dela, eu já corto porque eu falei, não vamos por esse lugar. Me fala ali quais são as 5 características do que aconteceu, 5 coisas que aconteceram na tua vida que te marcaram para a pessoa que você é hoje. Eu gosto de começar sempre a conversa por esse lugar, de conhecer a pessoa. E ela vai começando a trazer as experiências, ela vai começando a demonstrar com fatos da trajetória dela, que aí eu vou entender a trajetória por outra ótica, na verdade, né? Menos esse passo a passo. Então, eu acho que eu concordo muito com essa visão. E aí, voltando aqui, eu acho que só para a gente trazer também o quanto a gente... na entrada, a gente contrata muito buscando esse como. Mas uma vez dentro de casa, se eu não olho também para a formação das pessoas, existem ferramentas que são importantes para você executar. Sem dúvida. Só que são desenvolvíveis, né? Sim. E eu acho que o que a gente busca fazer é como eu consigo investir nesses profissionais que eles têm esse como muito alinhado, têm essa disposição, têm esse comportamento, essa ousadia, essa atitude correta, para que eles tenham essas ferramentas e consigam executar bem. Então, a gente teve agora, no final do ano passado, a nossa missão da Rota 88, que a gente foi para Harvard, a gente deu para cerca de 30 seres, como a gente chama na Único, são 30... A gente fala muito do filme, você falou do comportamento, do como, né? A gente fala, são profissionais que estão na Único há algum tempo e que a gente não tá vendo só a foto deles hoje, do quanto eles estão entregando hoje, mas o filme deles, o como eles construíram nesse tempo, o quanto eles demonstraram estar no caminho certo, impactando para que a gente tenha bons resultados, impactando para levar a empresa para o próximo patamar. Então foram cerca de 30 profissionais que foram para Harvard. A gente fez um curso de 3 dias lá, de desenvolvimento,
E depois a gente foi para o Vale do Silício, conhecemos empresas de tecnologia, a gente está montando nosso escritório também ali no Vale da Único. Então foi uma jornada super legal, que é um pouco disso, né? A gente foi visitar o Google, foi falar muito sobre como que a IA está desenvolvendo, está mudando essa realidade. Então, assim, é um pouco disso. Não importa a formação anterior. O que importa é ter tido comprovações que ele passou por experiências e tem um como correto, sabe tomar decisão, sabe abraçar os desafios, e depois a gente casa, pode desenvolver. Tem skin on the game. Exatamente, é isso aí. O que vocês fizeram lá na Harvard? Você comprou um pacote deles lá em Harvard? O que você fez? Isso, é uma formação executiva que eles fizeram para o grupo personalizado para nós. Foi muito legal, foi um dia falando de estratégia, assim... Para mim foi uma surpresa muito positiva, eu fiz também, participei, e eu vou te falar que eu sou um pouco cética de educação formal, assim, né? Eu acho que hoje em dia, com tanta conteúdo que a gente tem disponível, falando, puta, sala de aula ainda faz sentido, eu sou um pouco cética nisso. Meu filho tá com 10 anos, às vezes eu vou estudar as coisas, eu falo, gente, ele nunca vai usar isso na vida. E me surpreendi, porque a educação, assim, os cursos ali de Harvard, assim, a modelo deles de educação é muito prático, muito de vivência, muito de como você coloca isso. Eles buscaram adaptar toda a agenda à realidade da Único também, no sentido de empresa de tecnologia, os desafios que a gente estava vivendo. Então foram dias falando de estratégia, um dia falando sobre liderança, de desenvolvimento de pessoas. Foi muito legal, assim, foi muito prático, foi muito rico, não só para o conhecimento que a gente conseguiu absorver lá, professores de altíssimo nível, mas também pela integração do time. Acho que ter um time, a gente tinha pessoas de tecnologia, pessoas de operações, pessoas de RH, pessoas do comercial, pessoas de diferentes áreas da empresa, todos potenciais, todos com diferentes vivências, que às vezes no dia a dia não estão ali conversando. E tirar elas da cabeça do dia a dia, levar para uma outra realidade, conhecendo práticas de outras empresas, quebra coisinhas ali que começam a gerar estalos e sites que são muito ricos. Você bota todos eles numa experiência em conjunto, né? E isso cria um bond entre eles que é só deles, né? Isso é natural do ser humano aí, né? Outro dia eu estava batendo um papo com um cliente meu, eu faço muita palestra, né? E palestra, você não vende a palestra, alguém, compra minha palestra aí. Ou se não tiver um evento, a palestra não existe, né? E eu estava contando para ele da importância do evento em si, né? De você ter o evento, não é pelo fato do pessoal estar lá reunido para ouvir o palestrante, é o fato do pessoal estar reunido. Então, a um determinado momento, todo mundo está junto em algum lugar e acontece alguma coisa. Que coisa é? Não sei, né? Tem de tudo para acontecer, mas todo mundo reunido em algum lugar vivenciando uma experiência em conjunto. Isso cria uma cola entre a turma que viveu aquela experiência, que pode ser traumática, pode ser o pessoal dentro de um avião. O avião tem um pouso forçado, que todo mundo que estava lá, até a amizade nasce na hora do desespero, né? Ou a empresa marcando momentos da vida dela. A empresa que eu trabalhei, a Dana, ela tinha 2 eventos ao longo do ano. Ela tinha o Mid-Year e a Hell Week. Eram 2 momentos em que, no Mid-Year, a diretoria se reunia, você entrava sozinho numa sala e fazia a apresentação da tua área para os diretores. Era terrível. E a Hell Week era dentro de um auditório gigantesco com todos os 300 líderes da empresa e você ia no palco e fazia uma apresentação. Cara, a empresa girava em torno desses eventos, que eram absolutamente marcantes. Ali, carreiras se construíam, eram destruídas ali, né? Mas o fato daquilo existir dava para a empresa uma capacidade de você juntar a turma, tá todo mundo junto, criar uma memória afetiva. E, cara, todo mundo que eu encontro lembra daquilo. Fala, cara, aqueles momentos eram sensacionais, né? Isso que vocês fizeram agora, levar o pessoal para Harvard, nunca mais o cara vai esquecer isso na vida dele. Não, com certeza. E eu falo isso de experiência pessoal, nem como líder da área. Acho que como experiência pessoal foi incrível desses 2 lugares. Tanto do conhecimento absorvido de estar ali, sabe? Estar dentro, ver o ambiente de Harvard, aquela coisa do filme que parecia tão distante e você está vivenciando lá. Professores de altíssimo nível e essa vivência com colegas de trabalho de diferentes áreas. Acho que foi incrível. E eu acredito muito nesse contato humano que você comentou, né? Eu acho que quando a gente fala desses eventos, de encontrar as pessoas, esse contato humano ele é muito importante também no ambiente profissional. A gente trabalha, a gente convive com essas pessoas muito tempo. E quando você cria essas relações, você consegue também ter conversas mais transparentes, você consegue dar e receber feedbacks, a gente aprende mais, a gente gera mais resultado. Então esse contato humano, ele tá diretamente atrelado à geração de resultado. Às vezes parece, um gasto excessivo, fazer esse evento para 300 pessoas. Os caras falam isso, são números românticos. Esses seus números românticos é investimento, não me convencem, né? Eu acho que é investimento que depois gera resultado sim. O que faz a Único?
A Único, ela é identidade digital, ela comprova, ela consegue validar a identidade das pessoas que estão dentro do universo de internet. Então hoje a gente está nos principais bancos, nos principais varejos. Sabe quando você vai entrar na tua conta, que tem aquela face para validar que você é você? É a gente que tá por você trás. Que faz eu ficar pendurado lá. Põe a cara perto, afasta a cara aqui, vai, aí a cara... É isso mesmo. A gente legal. hoje é responsável por isso. A gente tem uma das tecnologias de ponta na validação de identidade. A gente tem a maior base do Brasil para essa validação. E a gente está começando em novos países. Então a gente está no México, a gente adquiriu uma empresa no México no ano passado. Já estamos há 1 ano operando no México. Acabamos de abrir nosso escritório lá no Vale e estamos aí expandindo para outros lugares. Quando eu vou entrar no meu banco e sou obrigado a fazer essa identificação, então eu não estou fazendo no banco, eu estou fazendo no teu ambiente. A minha identificação é num ambiente que não é o do banco. Existem diversas formas de tecnologia e de integração desse sistema, mas em geral não. Então não é no banco. Em geral tá usando a tecnologia da Único para poder capturar. Então é na interface bancária, mas a gente é que tem a tecnologia e a lógica por trás para capturar a tua face, validar na nossa base que de fato você é você, que você está ali real time, não é uma foto sua, não é uma simulação, que hoje cada vez mais com a inteligência artificial fica mais desafiador. A gente tem times trabalhando o tempo todo para detectar possíveis tentativas de burlar o nosso sistema e a gente tem hoje a melhor tecnologia de liveness, que é essa tecnologia de validação de identidade. Isso é muito louco. Isso é muito louco, porque vocês têm então a minha cara lá dentro do teu ambiente. Meu rosto está lá. Minhas características estão lá. Evidentemente você deve ter não só a minha cara bonita, mas meus dados e tudo mais. Você tem um banco de dados ali. Isso. Legal. A gente tem a maior base do Brasil hoje ali, toda com identidade. Que número é das isso? Dá um número. pessoas. 10 milhões de pessoas? Você Eu tem não ideia? sei falar os números exatos. 7. Depois a gente... Fala aqui. 96% da população brasileira está na base da Única. 96? 6%, isso. 96% da população economicamente ativa. Caramba, isso é quase 200 milhões. Quase 200 milhões de pessoas. É muita gente. Cara, isso é estratégico. Isso estrategicamente Acho que é muita responsabilidade também. Eu acho que a gente cuida Pô. muito no sentido da privacidade dos dados das pessoas. Então Sim. a gente é super responsável nesse aspecto. E a segurança. Eu acho que o que a gente está buscando garantir é a segurança sua. Preservar teus dados e garantir que ninguém se passe por você. E só validar uma transação se de fato você é você. Uma curiosidade que eu sempre tive é para você trabalhar nesse nível de dados pessoais, vocês têm que se submeter a algum órgão, você tem que se inscrever, você tem que chegar na Polícia Federal e falar, estou a partir de hoje lidando com esse tipo de informação aqui. Não, existem algumas regulamentações que a gente tem que buscar seguir no sentido de privacidade das informações. A gente busca trabalhar com muita parceria e muito cuidado nesse sentido, mas não existe nenhuma autorização similar ao que você recebe para abrir um banco. Acho que você quer dizer isso. Não existe essa autorização. Mas sim existe algumas regulamentações sobre o uso dessa informação. Cada país funciona de uma forma, então a gente também nessa expansão internacional busca entender a realidade de cada país e cada vez mais esse tema está em tona, né? Está cada vez mais vindo à tona por todos os temas relacionados à internet e o avanço da inteligência artificial. Agora, nesse ano vai entrar inclusive para validação dos menores de idade para acessar aplicativos, como aconteceu com o FELCA e todo esse processo. Nossa tecnologia também serve para isso, nesse sentido de validar ali se é um menor de idade ou não é um menor de idade. Então acho que existem diferentes aspectos que essa validação de identidade hoje ela é importante, é fundamental, e muitas regulamentações surgindo novas nesse lugar, que vão exigir não só o cuidado das empresas que fazem a validação, mas também cada vez mais outras empresas fazerem uso dessa lógica para garantir que o uso da informação na internet seja responsável, né? Que medo. Você assistiu Black Mirror? Assisti. Sabe que eu comecei a assistir Black Mirror há pouco tempo, eu não assisti na época. E eu tava comentando com uma amiga que tem episódios que eu vejo e eu falo, gente, é a realidade de hoje. Tem aquela do robozinho, eu não sei se você viu, mas que a moça morre o marido e ela fica com o robozinho do marido. E eu falo, gente, agora com inteligência artificial você consegue ter a voz, o comportamento do teu parente que faleceu super vivo. Tem aquele famoso que o pessoal é medido
pela nota que ele tem Aham, no esse eu vi comportamento, também né? nas redes sociais. Cara, Os a likes, China né? tá assim. Você tá caminhando na rua lá e tem uma câmera vendo o seu rosto e conecta você numa nota. Você tem uma nota, que nem a do Uber, né? É. Eu tenho nota 4.5. Com 4.5 eu não consigo entrar nesse lugar. Eu acho que nós que somos adultos e viemos de uma outra criação, eu comecei a ter esse contato depois de ter uma formação já emocional muito madura, né? Uhum. Já estando madura. A minha preocupação é nos jovens, né? Como eu falei, meu filho tem 10 anos. Como que fica o emocional dos jovens nesse lugar que é a validação, o Sim. comentário, a ofensa fácil. Então, acho que tem que ter esse cuidado. Meu filho não tem celular, ele fica brigando quer só depois dos 12. E quando chegar nos 12, eu vou tentar estender até os Boa. 14. Porque eu acho que a gente tem que garantir essa maturidade dos jovens para saber lidar com esse tanto de informação. Eu tô vendo os estudos que o pessoal está publicando aí sobre a entrega de telas para crianças muito pequenas, né? O resultado de impacto que dá na criança é um negócio assustador. É terrível. E é fácil pra gente, né? Se eu tô num restaurante, meu filho não quer parar quieto, eu tomo o celular, fica. E às vezes você entra nesse lugar de praticidade, que não é legal. Eu não tinha isso, né? Eu vi ontem um vídeo, alguém publicou um vídeo a diferença das crianças chinesas e crianças brasileiras. Então, é até uma sacanagem o vídeo, mas chama atenção, né? Ele bota a imagem lá da lá. Então, a molecada brasileira aprendendo a fazer dancinha, não sei o quê, e a chinesada ralando. E aí apareceu uma cena na entrada na sala de aula, tem um dispositivo na mesa, todas as crianças põem o celular ali, e aí entra na sala de aula. Eu acho Na escola, isso. tudo parado lá, não tem celular lá dentro. Lá dentro elas estão e varrem o chão, e atividade, sabe, não tem nada Agora de... saiu, né, que é proibido. Saiu a legislação para proibir celulares nas escolas. Também Eu tá- acho isso fundamental. É. Eu acho que é necessário. E mais uma vez volta agora que vai sair também para validar quem é menor de idade para baixar alguns tipos de aplicativo, acessar algum tipo de conteúdo. E é bom também estar numa empresa que está ajudando a tornar esse ambiente cada vez mais seguro. A gente também tá a gente tem muitos clientes das bets, que é um tema super polêmico, mas entra nesse lugar também de garantir a validação daquela pessoa, Sim. garantir que esteja com a regulamentação correta. Então acho que a gente busca através da nossa tecnologia ajudar para que esse ambiente da internet, essa inovação que está acontecendo, ela aconteça de forma mais segura, Sim. aconteça com as validações necessárias e preserve o público que precisa ser preservado. Isso é amedrontador, mas não tem como não lidar com isso aí. Essa altura do campeonato, você já tem 20 anos de experiência em liderança. Você começou lá, você está com 20 anos de liderança, né? 20 anos dá para você observar claramente 2, se bobear até 3 gerações passando por você, né? É notável essa diferença? Você consegue enxergar as gerações e ver a mudança de comportamento, a mudança clara de demanda, a linguagem que você... Eu falo com um cara de 40 anos dando porrada. Com um moleque de 16 eu não posso levantar a voz que o mundo acaba, né? Mas sabe passou por você isso? Claro, é óbvio, é notável, né? Eu acho que sem eu falar que não seria uma mentira, realmente a gente percebe essas diferenças de geração. Mas talvez aqui a minha resposta nem seja mais bonita ou esperada, mas eu tenho um pouco de resistência no sentido de me adaptar demais a isso. Eu acho que existe um limite. Eu acho que hoje, de fato, é mais difícil você encontrar profissionais comprometidos. Eu acho que os profissionais, muitos dos jovens, eles entraram num lugar em que eles querem um retorno rápido, para baixo esforço. E eu não acho que a gente, como área de pessoas ou como empresa, a gente precise se adaptar a isso. Eu acho que a gente tem que buscar aquele diferencial, aquela pessoa que realmente tem ambição, aquela pessoa que realmente quer fazer a diferença. Uma das coisas que a gente aprendeu em Harvard, né, que veio em Harvard, a gente já sabia, mas acho que se confirmou lá, né, já saiu aquele momento das bolhas em que se investia muito dinheiro nas empresas, você tinha um monte de funcionários e ninguém olhava para a lucratividade, só se acreditava que no futuro isso ia vir e tal. Não é mais assim. Você precisa demonstrar uma viabilidade financeira do negócio, você tem que demonstrar a geração de receita. E para isso você tem que ter times que sejam eficientes, não existe mágica. E para isso você precisa trabalhar duro. Aquilo que a gente falou no começo, assim, a minha carreira e minha trajetória onde eu cheguei é resultado de trabalho duro.
E eu acho que, independente da geração, a gente, obviamente, tem que respeitar diferenças, respeitar gerações que pensam e tem uma abertura para algumas outras frentes que eu não tinha, ou que nasceu nesse universo da internet, então tem outros tipos de habilidades. Sim. Agora, existem algumas coisas que, na minha visão, a gente, por mais cultura da difícil de empresa não não pode pode permitir, não pode Eu permitir. estava conversando outro dia, aliás, eu tinha visto uma entrevista em algum lugar, não vou me lembrar onde foi, com um alto cara lá da Ambev, né? E a Ambev tem aquela coisa de que a Ambev é a maior produtora de bilionários do Brasil, mas é um moedor de carne aqui. Ali dentro o negócio é muito complicado. E nessa entrevista o cara tava falando exatamente disso. Falei, cara, vocês têm uma cultura lá que é terrível, cara. Aquilo suga até o último gota da pessoa. Como isso não incomoda você? Ele falou, não, cara, essa é a regra do jogo. Quem não aguenta não fica. Entendeu? Então eu entrei, a regra é essa. Quer virar bilionário? Siga a minha regra. Se você não aguentar, vai embora. Não fica, entendeu? Então ninguém te enganou ali. Você não foi contratado para fazer um negócio, chegou lá e descobriu que era outra coisa. Não, cara, aqui é assim. Tem uma política assim, a coisa é... Você viu o que aconteceu com o Thales Gomes outro dia, aquela história que ele falou ali? Ele botou um vídeo, são meia-noite, olha aqui, o pessoal dele todo trabalhando. Meia-noite nós estamos aqui, vamos vir à noite aqui. No dia seguinte o mundo caiu na cabeça dele, né? Tá explorando os trabalhadores. E sabe que eu tava conversando ontem com um amigo até curioso sobre esse caso, sobre não essa situação, mas sobre o Thales Gomes, no sentido de que é muito polêmico, porque aqui envolve outras questões políticas também, que aí eu não quero entrar, mas nesse quesito do... ele é claro sobre as regras do jogo da empresa dele. Quem tá ali tá disposto a jogar aquele jogo e tá tudo bem, a gente não precisa julgar o outro porque eu não acredito naquele modelo. Eu acho que a gente tem que entender, o que a gente precisa é ser transparente sobre qual é o nosso formato de trabalho, qual é o nível de esforço exigido, qual é a recompensa atrelada a isso. Quando eu falo da entrevista cultural da Único, às vezes eu até faço um contra na entrevista, que no final eu falo, olha, agora eu quero te contar sobre o que não é legal da nossa cultura. E eu falo sobre toda a parte difícil da empresa, porque eu quero que quem entre conhecendo o bom e o ruim. E esteja disposto a trabalhar com esse bom e ruim, porque todo lugar tem o bom e o ruim. Nada é perfeito. Você tem que estar disposto com aquilo e saber que você vai conseguir lidar com uma parte que nem é tão linda assim, porque todo lugar vai ter isso. Então, eu tenho essa visão, que eu acho que o que importa é você ser transparente, ser fair. Eu acho que a gente tem que buscar reconhecer as pessoas de forma compatível ao esforço que elas... o impacto que elas geram, não o esforço, porque às vezes o esforço ele é executado de uma forma errada, né? Mas eu acho assim, sobre o resultado, sobre o trabalho que elas estão executando. E o reconhecimento vem de diferentes formas. De uma boa remuneração, ter bons benefícios, mas também investir no desenvolvimento. A gente tem muitas ações também de incentivo aos esportes, à saúde. Então, como eu garanto um bom equilíbrio de vida para as pessoas, como eu garanto insumos e ferramentas cada vez melhores. Então, eu acho que a gente busca reconhecer de forma compatível, gerar um ambiente de trabalho saudável. Mas também exige um work hard, exige saber lidar com momentos bons e momentos não tão bons, tem que ter resiliência. Então tem muita coisa e a gente busca ser fair. Como é que você vê aquele palavrão chamado meritocracia? Como é que você entende isso, hein? Essa coisa, hein? Eu sou 100% a favor da meritocracia, né? Eu acho... também. Sabe que quando eu assumi a área de pessoas, né? Eu não sou dessa área de pessoas. E eu, em um evento interno, eu fui falar sobre meritocracia. O meu time falou, pelo amor de Deus, cuidado, não fala disso, porque é polêmico. Gente, mas por que é errado falar de meritocracia? E quando você lidera de pessoas, você tem que tomar muito cuidado, às vezes, né? Como você se posiciona. E aí entra um pouco do que eu te falei, até com relação à questão das gerações, que pode não ser a resposta mais esperada. Eu tenho que ser fiel com aquilo que eu acredito, certo? Eu acho que tem, às vezes, esse cuidado extremo que a gente tem que ter, esse medo de falar porque vai ser julgado. Putz, eu tô numa empresa e a única a gente acredita nisso, a gente tem que ser transparente, e tá tudo bem ter visões diferentes, não quer dizer que eu vou ficar não querendo trabalhar com alguém que pensa diferente de mim, não. Isso, é respeitar a minha opinião, respeitar a minha visão, entender a do outro. Isso é um limitante terrível, né? Eu montei uma palestra, chama... Quanto você vale? É o nome dela. Sobre meritocracia. Né? Que essa coisa me incomodava de montão. Eu falei, cara, os caras estão ideologizando uma ferramenta. Meritocracia, para mim, é uma ferramenta que eu uso para escolher quem são os meninos que eu vou jogar no meu time de futebol. E aí eu começo com esse exemplo. Quando eu era moleque, cara, tinha bola. A bola era minha. E na hora de montar os dois times, a gente tirava para o ímpar e cada um ia escolhendo
o jogador para o seu time. O primeiro jogador escolhido era o que jogava melhor. E aí era o segundo melhor, o terceiro melhor, e o último a ser escolhido era o perna de pau, né? Bem-vindo à meritocracia. Era assim, e a gente não tinha problema nenhum com isso. O melhor jogador é o primeiro a ser escolhido, né? Com o tempo essa coisa foi ideologizada e aí os caras acabaram misturando meritocracia com a questão de justiça, né? Então eu falei, cara, o que você está discutindo não é meritocracia, você está discutindo justiça. Tem algum juiz que está apontando o dedo e fazendo uma escolha que para você é injusta. Então a discussão é justiça, não é mais meritocracia, né? Mas a discussão é um negócio tem. A hora que você põe esse assunto e começa a falar, vem toda uma conversa de que, porque partiram de bases diferentes, porque o filho do rico tem mais condições que o filho do pobre. Eu falo, cara, essa é uma segunda discussão. A primeira discussão é a seguinte: qualquer ambiente que você está, não importa se você está na comunidade, na favela no Rio de Janeiro, se você está num ribeirinho, no meio do rio Tocantins, ou se você está na Faria Lima, você está dentro de um ambiente onde, se você gerar valor e as pessoas reconhecerem, você vai crescer. Uhum. Cresce na favela, cresce no ribeirinho e cresce na Faria Lima, né? Então, isso é meritocracia. Ainda bem que ela existe, né? Eu acho que assim, uma coisa que você falou bem no sentido de a gente mistura temas numa mesma Sim. panelinha que não necessariamente deveriam estar ali. Eu sou muito a favor da meritocracia. Isso não invalida que a gente tenha que ter incentivos para garantir que aqueles que não tiveram todas as mesmas oportunidades tenham essas oportunidades. Seja acesso à universidade, seja incentivos do próprio governo. Eu acho que existem diversas formas de corrigir esse problema. Tirar esse termo meritocracia não é o que resolve. Eu acho que é muito importante. Uma das coisas que me preocupa muito é ser muito coerente no que eu digo, no que eu executo. E a meritocracia para mim é coerência. É no sentido, aquela pessoa que de fato está entregando mais resultado, aquela pessoa precisa ser reconhecida compatível àquele resultado que ela está entregando. Você é o resultado dessa mecânica. Você, como profissional, é o resultado dessa mecânica. Totalmente. Pela história que você me contou, é exatamente isso. Mas né? é isso, eu sempre tive o retorno daquilo que eu entreguei. E eu quero garantir o mesmo para os times que trabalham comigo. Isso não significa que eu não vou sentar junto e ajudar aquele que não está entregando. Então eu vou buscar ajudar no desenvolvimento, vou buscar ajudar a estar mais próximo, ter mais conversas para que aquela pessoa também tenha a oportunidade de entregar os resultados esperados. Não é não cuidar dos demais. Mas é você reconhecer compatível à entrega. Eu acho que isso é fundamental. Você está dirigindo, você falou que são três grupos, áreas, três áreas, né? Operações? Operações, eficiência corporativa, que é a parte de sistemas internos, e o time de people. Tá. Vamos lá. Rinocerontes, macacos e golfinhos. É tipo isso. Tudo é bicho. Tudo é bicho, tudo tem sangue, tudo precisa comer, etc e tal, mas são tribos completamente distintas, né? E eu me lembro de uma tese que eu bato há muito tempo dizendo o seguinte: o fato de haverem tribos distintas cria um atrito na empresa. Sempre cria, porque a língua de um não é diferente do outro. O pessoal do marketing não fala a língua da finanças. Não tem jeito. Eles falam idiomas diferentes e isso, para criar atrito, é 2 segundos, né? Quando você pega uma liderança legal, o cara quer esse atrito e usa o atrito para fazer a empresa crescer. Isso é muito bom. Cria-se ali um tipo de... Como é que eu vou dizer? Uma competição muito saudável que faz a empresa crescer. Quando você pega um líder que não é bom, o atrito vira briga, vira nego puxando o tapete do outro, vira fofoca, aquela coisa toda lá, né? Como é que você faz? Porque a cabecinha lá em cima é a tua. E os 3 animais estão aqui embaixo de você. Como é que você faz para atuar, tirar o chapéu de um, botar o chapéu do outro, ouvir o de um e saber que o outro tem outra demanda? E como é que é isso, cara? Eu uso muito assim, né? Essa expressão do chapéu. Eu falo pro time agora, tirando meu chapéu de people, tô usando meu chapéu de operações, porque às vezes eu me coloco nesse lugar das distintas visões. Eu uso muito essa expressão com o próprio time. Eu até fiz uma mudança de dinâmica recente, agora no final do ano, que eu passei a ter uma reunião semanal com todos os meus diretos de todas as áreas. Antes eu tinha só separado. Porque eu comecei a ver o quão rico seria ter uma conversa única com os que são os meus diretos dessas 3 visões diferentes. Sim. Eu tinha só as reuniões separadas. Eu acho que o primeiro ponto é porque você trouxe. De fato, são visões distintas, cada um tem o seu olhar sobre o mesmo tema. O
que a gente busca em termos de... Eu falei pra você, sou uma pessoa muito de processos mais ali estruturada, né? Então, eu vou entrar na questão de OKRs, resultados. Eu entro muito nessa coisa de estrutura. Vou ter agora, a partir de semana que vem, as reuniões de planejamento desse ano com os 3 times. Primeira coisa é começando com os OKRs das áreas. Então, eu tenho que pensar quais são os objetivos da empresa e como... E todo mundo vai trabalhar para esses objetivos. Então, a minha meta com o time na semana que vem vamos sair com 5 problemas que a gente quer resolver esse ano. E depois a gente vai entender como cada uma das equipes vai ajudar a resolver esses 5 problemas. Então, como eu conecto diferentes bichos, dar para eles o mesmo norte. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Quando a gente dá esse mesmo objetivo para todo mundo, a gente faz com que as pessoas de diferentes linguagens busquem se complementar para chegar no mesmo objetivo. Então, em termos de estrutura, é isso que eu faço e busco estimular esses ambientes de visões diferentes. Busco estimular que as pessoas não tenham medo de discordar comigo. Porque isso é o que eu mais tenho medo, sabe? Quando eu fui crescendo, eu sempre falo isso, ainda mais depois que eu assumi a área de people, as pessoas ficam com mais medo de te falar a verdade. Tem coisas que não chegam mais pra mim tão rapidamente como chegavam antes. Isso é muito perigoso. Sim. Eu vi uma entrevista de uma CEO. Cara, é tanta fonte que você já não lembra mais de onde vem as coisas, né? E ela dizia o seguinte, ela falou, cara... foi um post no LinkedIn. Ela falou, cara, cheguei e me tornei CEO. E me vi irremediavelmente sozinha. Eu não posso mais falar o que eu falava. Eu não posso abrir meus sentimentos da forma como eu abria. Mesmo com que está muito próximo de mim aqui, porque o fato de eu ter chegado nesse nível aqui, automaticamente traz junto comigo uma solidão. E eu não consigo mais. E o que ela tem que fazer? Procurar outros CEOs como ela para poder trocar. Ali, né? Porque... eu acho que tem uma parte da gente, sabe? Mas eu falo mais do também chegar até nós, Sim. as verdades que antes chegavam. Sim. E quando você sabe as verdades, você resolve os problemas. Quando as pessoas discordam de você aprende. Sim. Você toma melhores decisões. Então, eu tenho muito essa preocupação, assim. Eu falo, gente, discordem de mim, pelo amor de Deus. Eu preciso ser desafiada, porque senão a gente vai tomar uma decisão errada. E essa é a principal preocupação crescendo, assim. Eu acho que cada vez menos as pessoas têm coragem de discordar, têm coragem de trazer os problemas. E isso é muito perigoso. É uma outra coisa que a gente, lá em Harvard, veio uma das lições, assim, que o principal risco é a gente ficar confortável no sucesso, né? Sim. A gente, às vezes, até em termos de negócio, decisão de negócio, tem uma frente de negócio indo muito bem, você fica confortável sentado nela, vem a evolução e você ficou para trás. E isso envolve não só o negócio, mas a gente como profissional, né? A gente lá também aprendeu a questão da curva em S, que para você conseguir chegar no teu próximo passo, você vai errar, você vai dar passos para trás. Então, exemplo, eu era uma excelente líder de operações. Fiz muito bem em várias empresas anteriores, um monte de cases de sucesso. Para eu assumir uma área de pessoas, eu não sabia nada. Então, meu S foi para baixo. No sentido de eu me mostrar vulnerável, deixar claro pro time que eu não sei, que decisão vai tomar, não sei, o que vocês me sugerem? Eu fazia muito isso nas primeiras reuniões. Me sugerem, qual é o caminho que vocês acham que a gente tem que fazer, não ter medo. E aí você aprende, se desenvolve, você volta a subir no teu S, você volta a ser referência nessa área. Então, para você chegar 2 passos à frente, às vezes você tem que dar alguns passos atrás. E isso envolve muito vulnerabilidade e saber ouvir o outro. Então, voltando aqui pro time e os diferentes bichos, assim, eu busco estimular nessas reuniões que eles discordem entre eles, discordem comigo, porque eu acho que tudo isso faz a gente tomar melhores decisões, a gente crescer, se desenvolver e chegar cada vez mais longe. Eu falo isso numa das palestras lá, eu comento exatamente, falando da equipe que eu tinha. Os melhores caras que eu tinha eram os caras que discordavam por uma razão muito simples. Quando eu dizia, vamos fazer tal coisa, e alguém chegava para mim e falava, por que fazer assim, por que não? Automaticamente eu era obrigado a convencer aquela pessoa de que aquilo que era para ser feito deveria ser feito por causa disso. E nesse processo eu tinha que refinar a argumentação, eu tinha que ouvir alguma coisa que me colocava uma perspectiva que eu não tinha pensado a respeito, e falava, cara, e no final dessa interação, eu ganhando ou eu perdendo, todo mundo saía melhor, né? O resto era um yes sir, yes sir, yes sir. O que eu recebo no yes sir? Yes sir, cara. Você faz a cagada e ela vai ser feita porque foi o chefe que mandou. Quando aparece alguém falando, não é por aí, talvez você consiga resolver a tempo. E esse cara é o cara que eu quero com certeza ter comigo o tempo todo. Concordo, não quer yes sir, 100%. né? Agora você pega um líder meia boca, esse cara não quer um cara assim, ele quer o yes sir. E não tem perigo, né? Não vai ser perigo, não vai me botar meu cargo em... Esse é um dos principais características que a gente avalia na entrevista cultural que eu mencionei também. Essa capacidade da pessoa ter conversas difíceis. Sim. A gente trabalha numa empresa com muita gente geniosa. Isso é bom. Muita gente geniosa. Muita gente que dá sua opinião, muita gente de pensamento forte. Se você entrar com uma pessoa que é esse yes sir, que não tem coragem de ter conversas difíceis, ela vai se bloquear. Ela não vai ser o melhor dela. Ela precisa saber
colocar a opinião na mesa, ela precisa saber ter conversas difíceis, ela precisa saber discordar. Então a gente busca estimular muito isso no nosso dia a dia, assim, e busco ser exemplo também, faço o mesmo com o meu líder. E aí, Rafa, numa sociedade que pune quem tem opiniões diferentes, hoje em dia tá terrível, né? Você tem que pensar 2 vezes. Meu Deus, eu mencionei vou isso fazer algumas um vezes comentário. aqui, né? Não comenta, pelo amor de Deus, que vai ser cancelado, né? Então eu tô sendo desestimulado. Aquela história. A gente acabou ideologizando as coisas de tal forma que nós viramos reféns dessa ideologia. Então, se você falar uma coisa com a qual eu não concordo, eu automaticamente joguei você no quadrante da pessoa má, que deve ser calada e não vem se impor aqui porque a minha ideologia é que está correta. Então eu não quero nem ouvir teu argumento. O que vier de você não vale. Nem que seja uma ideia boa, porque veio de você, né? Cara, acabou a sociedade, acabou o mundo, né? E nós estamos vivendo esse momento aqui de muito medo de você colocar opinião. Quando vai para dentro do ambiente corporativo, eu automaticamente carrego comigo essa cultura da sociedade como um todo lá. E isso é terrível, né? Porque elimina a oportunidade da... Com certeza, com certeza. A gente, inclusive, esse é uma das... Eu falei que a gente vai trabalhar com o time com os 5 problemas que a gente quer resolver. Uma das coisas que eu venho estimulando é como a gente tem alguma iniciativa esse ano para incentivar mais isso. As pessoas não terem medo. Medo de inovar, de assumir risco. Mostrar para elas que você tem um ambiente de segurança. Esse ambiente aqui é seguro. É seguro. Pode falar a bobagem que você quiser, que ninguém vai te chamar de idiota, você não vai ser cancelado, porque precisamos disso. Eu lembro do brainstorm da nossa época? Lá atrás, a gente chamava de brainstorm, cara. Falar né? Um monte de coisa. Fala a bobagem que você quiser, ninguém vai te chamar de idiota, né? Isso. Porque esse é o momento em que, hoje em dia, você não pode, tá todo mundo com medo, né? Tá muito. E assim, por mais que eu perceba que o nosso ambiente é assim, eu tenho muito esse lugar, a gente percebe que nem todo mundo se sente confortável. Então, uma das coisas que, inclusive, a gente quer trabalhar esse ano pra reforçar internamente é isso. E não só o medo de dar opinião, porque eu falei de várias coisas aqui que talvez não era o ideal. Quando assim, eu sei que hoje em dia a gente mencionou aqui o Thales Gomes, você falar sobre ele, já tem um monte de gente que não olha pra você porque já coloca uma visão de que isso não é o correto. É uma forma de ser. Você pode concordar ou não concordar. Existem outras formas de ser. Então, dá muito medo de entrar em alguns temas por conta disso. E a gente não pode ter esse medo. E não só na opinião, mas também em assumir iniciativas. Por exemplo, o que a gente fala internamente? Eu posso tomar a iniciativa de liderar um projeto que é muito fácil de alcançar e gerar resultado, porque eu quero ter a garantia que esse resultado vai ser alcançado. Se eu faço isso sempre, todo mundo pensa assim, eu nunca vou inovar, eu nunca vou ter coisa nova, eu nunca vou de fato levar a empresa de A para B. A gente é uma empresa de tecnologia que a gente está o tempo todo pensando qual vai ser o nosso próximo produto, qual é o nosso próximo diferencial competitivo, como é o nosso próximo passo. E a gente precisa estimular que as pessoas assumam riscos. A gente tem uma área que a gente chama de incubação. Tive uma ideia, quero testar essa ideia. E pode ser que você gaste meses trabalhando nesse projeto que vai dar em nada. Sim. E se você tiver medo do fracasso no final, você só vai entrar em projetos que são de resultado certo. Sim. E isso vai nos paralisar. Vai fazer com que a gente não continue se reinventando, que é o que a gente fez nesse tempo até aqui. Fica na margem de segurança, né? Você não tem chance então não é só dar opinião, mas também sim. a gente quer estimular que as pessoas não tenham esse medo de assumir risco, de assumir projetos que talvez não deem certo. Sim. E como a gente, como empresa, consegue reconhecer e garantir essa segurança psicológica, sabe? Eu tinha uma pergunta, que era um bloquinho aqui pra gente conversar, mas você meio que me puxou o tapete lá na frente, né? Que eu ia perguntar pra você, como é que é ser a mulher na sala repleta de ogros? Você entrou num ambiente cheio de ogro e você é a mulher no meio dos ogros. Mas você falou pra mim lá no começo, falou, cara, eu nunca sofri. Sabe que eu tive... Não, assim, falar que não tem desafios, acho que todo mundo tem, Sim. tá? Mas eu acho que eu sou uma pessoa que me posiciona muito bem. Sou uma pessoa de personalidade forte, não tenho medo de ter conversa. Eu falei de várias coisas aqui, né? De ter conversa difícil. Então isso também faz com que eu lide muito bem com isso, assim. Eu nunca me coloquei num lugar de diferença por ser mulher. Eu acho que... Nem a teu favor e nem contra você. Nem a favor, nem contra. Nenhum dos dois. A gente falta da meritocracia. Eu acho que... E eu tive ambientes que fizeram isso funcionar bem. Então, assim,
Fui promovida quando eu voltei de licença maternidade na empresa que eu estava na época. Tem mulheres que morrem de medo de sair de Sim, licença. tem empresa que demite, né? Porque a pessoa esteve fora. Não, eu fui promovida, assumi um desafio novo quando eu voltei de licença maternidade e a empresa não teve nenhum receio que eu não ia dedicar energia ao trabalho. Que legal. E, obviamente, eu dediquei toda a minha energia ao trabalho e consegui conciliar minha vida dos dois aspectos e fez acontecer. Então, eu acho que tem os dois lugares. Eu estive em bons lugares, mas sempre consegui lidar com os desafios que a mulher, às vezes, tem de conciliar diferentes mundos, assim, mas para mim sempre foi muito fácil. Começando o ano novo, o que vem pela frente aí? Qual é a ideia? Cadê seu livro? Cadê o livro? Sabe que eu tirei o hábito de escrever. Eu adoraria, talvez mais pra frente, quando reduzir o ritmo de trabalho, eu comece a dedicar um tempinho a escrever algo. Mas para esse ano, trabalhar, acho que a gente tá numa fase de empresa muito empolgante, assim. Mencionei que a Único está começando em novos países, então de fato a gente quer se posicionar como essa empresa global que não só resolve ter a maior base do Brasil, mas que consiga... Me dá a impressão que vocês navegam independente de crise, né? Pelo produto que você tem, o trabalho que você faz, a crise econômica, é claro, atinge todo mundo, mas você não está no pico e no vale da... Você está meio que no meio, assim, né? O trabalho que você faz... Eu acho que a gente está numa janela, inclusive, muito positiva, né? No sentido de que cada vez mais as empresas estão necessitando e precisando desse tipo de tecnologia. Então, acho que independente, menos da questão financeira, obviamente que afeta no sentido de que quem nos usa, a quantidade de transações, elas acontecem de acordo com a economia, né? Transações bancárias, transações no e-commerce, transações no varejo. Então, nosso produto ele é consumido nas transações. Então, se eu tenho mais transações, eu tenho mais consumo do meu produto. Então, é natural que existe um fator econômico, sim. Mas, em termos de janela, acho que a gente está numa janela importante porque se amplia. Antes, esse tipo de tecnologia ele era muito utilizado só nesse segmento financeiro. Agora não, agora ele começa a abrir várias outras portas e isso também abre oportunidades pra gente. Então, acho que para esse ano é muito isso, assim, acho que eu quero poder apoiar nesse momento tão importante da empresa, de expansão global. Acho que vai ter muitos desafios interessantes, intelectualmente motivadores. Enfim, e aí resolver nas próximas semanas quais são os problemas que a gente vai investir. Os 5 problemas. Os 5 problemas para resolver. Quem quiser conversar com você está no LinkedIn, evidentemente. Rafaela Provenci, pode me procurar no LinkedIn. Provenci. Provenci, com S-I. S-I, Provenci. Isso muda tudo. Então, Rafaela Provenci com S-I. Com S-I no final. Isso legal. Aí, estou no LinkedIn, pode procurar, adicionar lá. Maravilha. Adorei. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado pelo papo aí. Excelente ano para nós. Esse negócio de liderança aí Acabei de lançar um livro, meu 13º livro, chama-se Liderança Nutritiva. Vou te dar um de presente depois e a gente troca uma ideia. Obrigada, valeu.